Porque a separação é um recomeço. Escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vou estar à conversa com Marzia Carré. A Marzia também é a Mamma Marzia, uma mulher italiana, mãe, autora, formadora e palestrante. Apaixonada e apaixonante, a Marzia facilita cursos e workshops de parentalidade e educação integrada, ciclos de palestras temáticas e sessões individuais. Hoje vamos conversar sobre parentalidade, qual a alternativa saudável ao autoritarismo e à permissividade, já que ambos são estilos parentais que limitam o desenvolvimento emocional dos nossos filhos, não respeitam a sua integridade, não promovem o seu autoconhecimento nem uma relação parental autêntica. Fica! Vais gostar! Olá, Marzia! Olá, querida Mafalda! Finalmente! Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Gosto tanto de ter aqui, Marzia. E eu gosto muito de estar aqui, não é? Já tive uma vez e quando eu adorei a nossa conversa, assim, que me deu a oportunidade também de me mostrar, não é? Sobre aspectos que se calhar também podem ser úteis para as pessoas que ouvem, mas que não estão, pronto, não vou falando da minha vida, das minhas coisas assim publicamente, não é? E então agradeço-te muito e pelo convite, gratidão e parabéns pelo vosso trabalho, pelo teu trabalho, pelo vosso trabalho mesmo, muito importante. Obrigada, Márcia. Olha, tu estiveste cá há 16 meses, vê lá, mais de um ano. Parece mentira. Onde gravámos o episódio de Somos Todos Filhos da Nossa Infância, que é assim um mantra teu, tão importante. Exato. E foi uma partilha muito pessoal, de facto. Foi lindíssimo, uma partilha muito bonita, tanto da tua experiência como filha de pais separados, como mãe de filhas com os pais separados, não é? E profissional, não é? Da minha opinião. Também. Exato. E então foi assim, um episódio super rico, mas assim muito voltado para a tua parte mais pessoal e de alguma forma também profissional. Hoje vamos fazer assim num formato um pouco diferente, embora acredite que, como sempre, a minha parte pessoal, como sempre, vai sair, porque tudo o que eu faço também a partir do que eu sei, mas através da minha experiência também, não é? Não é apenas o que eu sei, porque eu acho que quando nós apenas sabemos coisas, temos uma outra maneira de as transmitir. Quando as experienciamos, pronto, isso vem também a enriquecer. Exatamente, portanto, mas hoje vai ser um mote um pouco diferente. E então, o que nós combinámos de conversar é sobre o envolvimento, ou como podemos envolver ou não, ou como é que se deve envolver de forma saudável os filhos nas decisões. E que eu imagino que, pelo menos é a minha perspectiva, gostava de saber tua, que não é sempre igual ao longo da vida e que é uma experiência que vai modificando em função também da idade das crianças e das necessidades das crianças, mas que é muito importante falar, sobretudo para pais que cada vez, pelo menos na minha área, das pessoas que chegam a mim, acredito nas pessoas que chegam a ti, são pessoas que já vêm mais a querer ter uma parentalidade consciente, uma relação mais respeitosa com os filhos, não é? E que às vezes nessa procura vai-se para um extremo que também pode não ser nada saudável. Então era aqui sobre estas questões que vamos falar hoje. Bora lá, bora falar sobre isso, que é um tema por acaso é um tema que para mim é mesmo muito importante. Eu já também escrevi assim, alguns artigos sobre isso, de vez em quando falo sobre isso, no meu curso falo sobre isso, porque há mesmo um mal-entendido às vezes, é mesmo uma coisa que fica só, é só ver uma outra perspectiva, não é? Porque realmente, como tu estavas a dizer, a parte das vezes querer ter uma parentalidade mais positiva, mais respeitosa, leva-nos para caminhos também em que não vamos dar essa proteção, não é? Esse limite, que eu vejo o limite como proteção para os nossos filhos, que os faz fazer sentir seguros, ok? Parentalidade positiva, não é? E respeituosa, sem dúvida, mas então é mesmo o que é o respeito nesse âmbito que nós vamos falar, não é? O que é realmente respeito?
E lá Isso, vem o isso. italiano que a imita, a ver, tipo logo assim, as mãos. E rispetto, que cosa é rispetto? É delicioso, esse italiano adoro. E esses gestos também. Ele está cá, portanto, já sabes que às vezes digo palavras que não existem, pronto, é aquela coisa, não é? Tudo bem, excelente. Olha, para mote da conversa, e eu acho que se calhar é um bom princípio, Márcia, diz-me tu, que, ok, então, temos uma educação, uma parentalidade mais tradicional, que tende a ser autoritária, e depois, às vezes, as pessoas, querendo contrariar o aspecto autoritário, vão para o aspecto permissivo, uma atitude muito permissiva, acreditando que isso é mais respeitoso. Na minha opinião, é os dois lados da mesma moeda, que é não Sim. sabermos gerir e lidar de forma saudável com os limites, como estavas a propor, porque esses limites são protetores fisicamente da saúde dos miúdos, mas também da integridade pessoal, da personalidade, da segurança relacional. É isso mesmo, é isso mesmo. Sim, porque nós temos a tendência, não é? Já falamos disso, mas acho que nunca é demasiado repetir esse conceito. Nós temos a tendência, quando temos um certo tipo de parentalidade, de ou repetir de forma inconsciente, não é? Essa parentalidade, aspectos da parentalidade, da forma como nós fomos educados, ou então vamos pelo oposto. E esse ir pelo oposto, como tu estavas a dizer, também não traz consciência. Aqui é só por oposição, tipo, ok, como não gosto do branco, vou para o preto. Mas aqui no meio não há uma consciência real de dizer eu quero ir para o preto por essa razão. Não, eu só quero ir para o preto porque não quero espreguiçar o branco, não é? E então aqui há essa parte de onde é que está, então aqui a consciência, a maturidade enquanto pais, para eu perceber o que é que realmente quero levar, não é? Qual é a expressão de parentalidade, de guia, porque os pais são guias, os pais são influencers, eu costumo dizer. Tipo, fala-se tanto de influencers, tipo, nós somos influencers. Os pais, quem tem filhos, tem um poder de influência sobre os filhos incrível, não é? Portanto, é bom que nós saibamos disso e que usemos isso com responsabilidade e maturidade. Não é? Sim, eu gosto da palavra liderança, mas que eu acho que tem a ver exatamente com isso, que é, não é? Concordo plenamente, sim, sim. Está mais ligado aliás, vamos já então aqui então definir. Então qual é a diferença entre autoritarismo É autoridade. e autoridade, ou liderança, não é? Porque a liderança para mim, e agora para ver se temos aqui um campo comum, é uma autoridade que é conquistada na relação com as pessoas, e nomeadamente Sim. com os nossos filhos, sendo que é uma autoridade conquistada, não é só porque somos pai e mãe, é pela forma como parentamos os nossos filhos, sendo Sem responsáveis, assumindo a nossa responsabilidade parental, respeitando a integridade dos nossos filhos, mas assumindo sempre nós essa responsabilidade nessa relação, não é? Ao contrário do autoritarismo ou do autoritário, não é? Em que é o meu papel de mãe, é o meu papel de pai que me confere esta autoridade, não é? Ok, então como é que vamos distinguir? Quem manda aqui sou eu, se não concordares com isso, então com os adolescentes, se não concordares isso, aí você está aí à porta, podes ir, não é? Essa é que é a forma não saudável de líder, não é? Que eu acho que é a diferença, em outras palavras, eu uso também a palavra ditador, não é? E liderança, são duas coisas completamente distintas. Os dois têm que ter poder, só que um usa o poder para fazer-se grande e meter, tipo, quem manda aqui sou eu e ponto final. E o líder tem em consideração o grupo, não é? O pack, como se diz assim em inglês, tipo a família, a tribo, não é? Um líder de uma tribo tem que saber quais é que são as necessidades da tribo para poder avançar e poder assumir, lá está, a responsabilidade da direção. Exatamente, cuidando do resto do grupo. Sim, eu acho que tu trouxeste a chave, Márcia, que é a tal maturidade emocional, não é? A tal maturidade com que um líder se apresenta versus eu não gosto muito de ir para embora eu perceba porque é que utilizas isso, na minha cabeça também é o que vem Ok. Do ditador? Do ditador, porque depois é mais difícil para alguns pais se identificarem, porque se nós dizemos ditador, é muito difícil de identificarem-se com isso. Claro, claro.
Eu lembro-me de uma frase que eu digo assim, que disciplina sem respeito é ditadura, não é educação. Pronto, então é Exatamente. isso que está aqui esse termo, mas compreendo perfeitamente, tens toda a razão, porque as pessoas tipo, fazem logo, tipo, Ops, não, não, isso eu não ditadura, sou, não é? Isso eu eu não não sou. sou ditadura, eu sou quem cuida, não é? Exato. Sim, sem dúvida. E eu acho que a chave está mesmo nessa maturidade. Alguém, e aqui vamos falar de adultos, não é? Adultos autoritários são adultos também ele com muita dificuldade na gestão das suas emoções, na gestão das emoções, gestão no sentido de lidar e viver as emoções do outro, não é? Tem medo, tem inseguranças sobre o seu papel, tem inseguranças sobre como é que se toma decisões, tem dificuldade em lidar com o conflito e, portanto, a autoridade evita isso tudo, porque Claro. ok, isto vai ser como eu estou a dizer, não há conversa, não há discussão, não há nada, vai ser assim. Então é um caminho muito linear, não é? Qual é o perigo deste tipo de parentalidade? Em que eu vou estar assim, eu é que sei e Eu ponto é que final. sei. Uhum. Eu acho que o perigo disso é porque, em primeiro que tudo, a pessoa não sente em primeiro lugar. Tu falaste que a pessoa não tem capacidade de empatizar e de sentir com o outro, não é? Empatizar e sentir com o outro. Mas antes disto, nós precisamos sentir conosco, não é? De empatizar conosco próprios e de permitirmos, lá está, viver as emoções. Quando eu não vivencio alguma coisa, quando eu nunca. Outro dia li uma frase que me fez todo o sentido, que eu não posso levar ninguém para um lugar onde eu nunca estive. E acho que essa frase é tão bonita, não é? Porque realmente nós às vezes, lá está, não é? A teoria sem experiência. Nós podemos estar a falar muito sobre as coisas, mas se eu não tenho aquela experiência, não é? De vivenciar as emoções, como é que eu posso compreender as emoções do outro? Se eu nunca fui responsabilizado, se calhar, e responsabilizado é bem diferente de cobrar, não é? O que é a culpa, não é? Eu acho que cobrar está mais associado à culpa, não é? Desencadeia um sentido de culpa. E aqui, se eu nunca fui responsabilizado de forma saudável, não é? para quem eu sou e para qual é a parte de mim que eu levo para o outro, como é que eu vou ser capaz de fazer isso para os meus filhos? Então, acho que aqui o perigo disto é mesmo apagar, é como meter assim, meter numa panela de pressão sem válvula, não é? Tipo, vais ficar aí, é como meter uma bola de praia por baixo d'água e tentar mantê-la aí. Ou seja, acaba-se por não sentir mesmo, por não dar oportunidade de sentir, porque quem sabe aqui sou eu, ponto final, mas a verdade é que quem sabe aqui, ponto final, é sem sentir. Tá despido desse sentir. Não sei se estou muito abstrata, se está Não, julgo que não. sentido o que eu estou a dizer para ti, que eu Sim. aqui é contigo que eu estou a conversar, não é, neste momento, embora isso seja para mais pessoas, mas não sei se isso te faz sentido, não é? Sim. Que o perigo também pode ser que, como a criança não se sente vista, não é? Usando também uma linguagem mais fácil também para a criança, mais concreta, ela nunca vai sentir esse empoderamento interno também para se reconhecer e vai aprender a usar o poder, vamos dizer, da mesma forma, não é? Poder sobre o outro, em vez de conseguir sentir-se vista, e não precisas de lutar para ser vista, ok? Eu estou-te a ver e estou-te a respeitar. Então, nesse autoritarismo, não é? Nessa parte dessa, desculpa, vou voltar a usar a minha palavra, ditadura, não é? A criança simplesmente não existe. E então ela aprende a não existir. E depois, quando somos adultos, às vezes queixamos, tipo, estou num emprego, estou maltratada, ou bullying, às vezes, não é? Pronto, não querendo desviar aqui muito a conversa, mas em casa a criança aprende a não ser vista, aprende que o outro que manda eu tenho que me calar. Aprende a obediência, não é? A obediência. E na obediência aprendemos também a não usar a nossa voz, porque temos que deixar de nos expressar, devemos deixar de sentir. Eu resumiria, como tu explicaste lindamente, Márcia, a criança não tem a oportunidade de aprender quem é, de aprender sobre quem é, sobre o que sente, sobre o que precisa, sobre o que gosta, sobre o que é importante para si. Não se descobre, porque tem ali uma forma muito fechada onde tem que caber à força, não é?
Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E pronto, e há esse desempoderamento, Uhum. portanto. Aliás, nunca chega a haver empoderamento. As E- crianças nascem empoderadas, não é? Exato, vão perdendo, na relação podem ir perdendo. É, é. E há também uma outra coisa, Mafalda, que eu costumo dizer para esse tipo de parentalidade, que nós costumamos dizer que o amor incondicional, experienciamos o amor incondicional quando somos pais. E eu não concordo com Eu isso. também não, Márzia, eu também não. Eu não concordo com isso. Eu acho que existe o amor incondicional, mas é dos filhos para connosco. Eles experienciam isso, eles mostram isso a todo o tempo. Eu amo-te incondicionalmente, independentemente de tudo o que me fizeres, o que disseres e de tudo, tu continuas a ser a minha rainha, o meu rei, não é? Eu estou em devoção para contigo porque quero ser amado por ti. Os pais condicionam esse amor, não é? Condiciona, eu vou-te amar se tu fores aquilo que eu quero que tu sejas. Ou pelo menos condicionam a expressão desse amor, enquanto as crianças não. E esse amor e essa devoção, como tu lhe estás a dizer, é o que os salva e é o que os mata. Porque É, numa relação saudável é o que os salva, e isso é extraordinário, é o que liga os filhos aos pais, é o que traz estas relações de liderança natural, de aprendizagem em família, versus ok, eu para te amar preciso de ser quem tu queres que eu seja, preciso de estar como tu queres que eu esteja, então é o que eu vou fazer, porque para tu me continuares a amar, eu prefiro deixar de me amar a mim, prefiro deixar de ser quem sou, só para ter o teu amor. E portanto, isto é claro. que é uma prova de um amor incondicional brutal que os filhos têm pelos pais. E eles precisam, não é? Precisam, sobretudo numa primeiríssima infância, mais do que comer, mais do que qualquer outro conforto que possa haver em casa, eles precisam ser amados, de ser vistos, não é? Gosto muito da expressão ser vistos, não é? Como tem também no Avatar, essa I see you. Ou seja, eu vejo-te para mim, quer dizer, eu vejo-te e amo-te e aceito-te em tudo o que eu aprovo, em tudo o que não aprovo. Eu vejo-te por além desses olhos, não é? Vejo quem tu és, qual é a semente que está em ti. Exato, e não quem eu quero que tu sejas, não é? Sim, É. exatamente. Ok, então, Bem, estamos aqui assim está a espetacular. navegar. Não, mas é isto mesmo. Não estamos, eu acho que estamos sempre no mesmo sítio sobre o que é isto então de uma parentalidade autoritária, não é? Do autoritarismo. Ok. E como estavas a dizer, a maior parte de nós tem a tendência ou se identificar, portanto, se teve pais autoritários, ter tendência a ter uma parentalidade autoritária, ou por aversão, ir para o oposto, que é ter uma parentalidade permissiva, que também tem muitos riscos. Então não tem, tem muito mesmo, porque eu costumo visualizar, não sei se eu já te trouxe isso, mas eu costumo visualizar as pessoas como umas casas, não é? Então eu costumo dizer que a primeira necessidade para quem constrói uma casa é, eu sou muito observadora, gosto muito de observar e fazer metáforas, não é? São as fundações da casa. As fundações da casa, para mim, são a conexão e o vínculo. Ok? O que nós precisamos de fundações. Sem fundações não há casas que fiquem de pé. Não é? São as casas, a história do Três Porquinhos e o lobo dos Três Sim, 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 Porquinhos, sim, sim. casas de uma paz. Portanto, nós precisamos dessas fundações que eu vejo como a conexão. Mas depois, para nós termos uma casa, nós precisamos de paredes, não é? Senão não temos casa. E essas paredes eu visualizo-as como os limites. Eu visualizo nós precisamos de saber o que é casa e o que não é casa. Nós precisamos de saber, porque isso dá-nos uma segurança, isso dá-me um sentido de pertença, isso dá-me um sentido de proteção, não é? Tipo, ok, eu sei onde é que é a minha casa, eu sei até onde é que eu sou e a partir de onde é que é o outro, não é? E até onde é que eu posso ir e até onde é que eu não posso ir. Isso é importantíssimo para mim. Ou seja, com essa metáfora, sentir essas paredes, saber que há paredes, dá-me segurança, porque senão eu posso ter fundações e até posso cair nas fundações, tipo, porque é só conexão, é só amor, que é o amor, claro que é a base, lá está, são as fundações, mas só o amor não chega. Não chega. Nós precisamos, eu sei que pode ser chocante, se calhar, para quem possa ouvir, não é? Eu sei que tu estás familiarizada com isso, mas a verdade é que nós precisamos dessas paredes. Precisamos de saber até onde é que é a minha casa e até onde já não é casa. Ok? Eu posso atrever-me a ir para saltar a janela e ir para o jardim,
mas tu sabes que aí já não é casa. Exato, exato. Eu acho que isso também é uma imagem bonita, que é, nós precisamos de paredes, mas as paredes geralmente têm janelas, algumas têm porta, Porta, não é? porta, Temos o claro, telhado que também tem às vezes chaminé com acesso cá para dentro e portanto, sem dúvida. não é? Uhum. Os limites têm estas entradas e saídas e isso Claro. são limites saudáveis versus aqueles muros altíssimos, Não, não, não. defensivos, grossíssimos, em que não dá para ver para fora, não dá para ver para dentro, não dá para saber o que está para lá daquilo, não é? Claro, Que aí é o claro. tal autoritarismo outra vez. Exatamente, mais uma vez temos aí se calhar não temos fundações, só temos as paredes assim gigantes, Gigantes, altíssimas, e exato, estamos presas lá dentro que nem nos permitem ver o céu às vezes, não é? É essa, pronto, se queremos usar umas imagens também que a mim ajuda-me, eu sou muito de imagens, então essa parte aí sem dúvida, não é? E nós também podemos decidir, uma vez que nós temos uma casa, que sabemos, nós podemos decidir se estar dentro da casa ou estar fora da casa. Mas eu sei que é uma casa. E na infância eu preciso de ter uma casa. Porque isso, mais tarde, vai me dar essa segurança, vai-me tatuar uma segurança interna de saber que eu tenho uma casa, que eu sou uma casa e que posso fechar-me na casa, posso fechar as portadas das janelas, posso fechar a porta, se assim eu precisar. E tenho o direito disto. yeah. Não é? Sim, sim. Aqui estou a usar muita metáfora que eu acho que tu compreendes, mas Sim, perfeitamente. E está-me a fazer. saber dizer que não, saber dizer que não aos outros, não é? Saber dizer que não, porque eu preciso de mim agora. Não Claro, preciso e estar no... saber dizer que este sou eu, isso és Exato, tu, não é? Isto é meu e isto é teu, não é? E nessa permissividade toda, onde, como estavas assim em termos de imagem, só as fundações e que não percebemos os limites de onde está o nós, a criança muito pequenina, e pensando logo no bebé também, não vai também descobrir quem é. Exatamente como, porque há uma fusão de tal maneira desse amor, ou ao contrário, uma dispersão de tal maneira desse amor que não se encontra onde estou eu, onde estás tu, quando é que somos nós, quando é que são os outros, quando somos sim, nós nos sem outros, não dúvida. é? Sim. Olha, Mafalda, e vem uma outra ideia que não é própria, mas essa é bem palpável. Nós temos um órgão, que é o maior órgão que nós temos, que é a nossa pele. E a nossa pele define quem eu sou e quem eu não sou. Tipo, até aqui, daqui para dentro sou eu, em termos físicos. Claro que depois podemos falar da alma, espirituais, emocionalmente, ocupamos mais espaço do que esse, não é? Mas esse espaço acho que é móvel. Este é fixo. Eu, daqui para dentro, sou eu. E não há mais ninguém, por quanto eu possa ter uma mãe que me vou fundir nela e vou estar durante uma certa, na primeiríssima infância, isso é super saudável que aconteça por criar as tais fundações, mas depois eu preciso de dizer, essa sou eu e essa és tu. Enquanto mãe, olha que para mim foi difícil, né? Devo dizer, com a minha primeira filha, eu tive que ganhar consciência disso. Ela é minha filha, não é? Como o poema do o profeta do Khalil Gibran, que diz: os nossos filhos vêm de nós, não é? Mas não nos pertencem, não são nossos. E então é essa parte de sentir, tipo, ok, olha, somos feitas até a essa sabedoria na natureza de nós sermos humanos dessa forma. O nosso maior órgão é o que põe o limite entre mim, o que eu sou, e o que é o outro. Não é por acaso, acredito eu. Também acho que não. E lá está, e mais uma vez esse limite é poroso, não é? É por onde também nós sudamos, e isso ajuda-nos a regular, ajuda-nos, não é? Claro, claro. E é agradável, às vezes, É, tocar nesse mas limite. também nos diz quando dói, e quando dói está-nos a dizer, ops, sai daí que isto é perigoso, porque dói, então vai-me É lesar, isso, vai criar lesões, tenho que me afastar, e depois é também dá o isso. prazer que diz, olha, então aqui está-se bem, aqui é seguro, aqui posso ficar. Mas é É nessa isso. experiência de todas essas emoções, de todos esses sentires, que nós nos vamos descobrindo, não é? Nós descobrimos os nossos Claro, limites, estando em contacto claro. com eles. E para estar em contacto com eles, alguém nos tem que ir mostrando que há limites. Portanto, É isso. pais. E quando nós vamos, desculpa, Não, não, interrompi-te. não, 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 tudo bem, tudo bem. E quando nós vamos para o extremo, não é? Do permissivo, não temos isso. Isso perde-se. Isso perde-se.
perde-se lá está a fusão, que é uma palavra que é usada nas relações íntimas tanto como algo de maravilhoso, mas a verdade é que na fusão, e nós podemos ter momentos de fusão, ok? Podemos sentir momentos em que estamos aqui bem a dançar juntos, mas nós somos dois indivíduos, e isso é importante nós lembrarmos disto, dois indivíduos ou mais, não é? Tipo, com as minhas filhas, eu e as minhas filhas, somos três e somos completamente diferentes, com necessidades diferentes e momentos diferentes. E isso é importante reconhecer, porque senão eu vou me anular, e aqui, pronto, as mães e os pais que fazem isso sabem, não é? Reconhecem-se nisto, a dizer, eu tenho muitas sessões com pessoas que dizem assim, eu dou tudo para o meu filho, tipo, eu não importa quem eu sou, não importa o que para mim o meu filho é uma prioridade. Uhum. E eu digo, claro que é uma prioridade, mas é a velha história, não é? Da máscara de oxigênio. Se eu não me alimentar, se eu não me nutrir, não é? Eu vou desmaiar, eu vou me anular e depois vou pedir ajuda ao meu filho para me salvar de situações. E aqui, não quero passar passos à frente, mas quando há separações, muitas mães ou pais agarram seus filhos como salvação. Uhum. Como salvação. Sim. E Isso também tem um perigo imenso porque estão os filhos, no fundo, a assumir o papel de pais, estão os filhos a satisfazer as necessidades emocionais dos pais e, portanto, estão em perigo emocional e relacional gravíssimo. Sim, é também. claro que isso é tudo inconsciente e as pessoas fazem tudo. Estamos a falar sempre que as pessoas fazem de. Claro, as pessoas fazem com a melhor das intenções, não é? Sem dúvida, sem Mas dúvida. é daí tão importante este trabalho de consciencialização e de partilha e de conversa e de reflexão, porque às vezes nós também só nos conseguimos ver através dos olhos dos outros só, não é? E com o apoio dos outros ganhar assim mais perspectiva. Mas essa fusão que estavas a falar acho tão importante porque quando há uma fusão que não nos permite saber quem sou eu, quem és tu, vamos nos perder um no outro, não é? E isto não tem nada de saudável, ao contrário do que se pensa. E o contrário também não, que é quando também não há oportunidade para haver fusão, porque eu tenho medo de me perder em ti, então também nunca chegamos a fundir, porque temos muito medo, é distância, não é? E também a tal permissividade, podes tudo, porque eu não quero lidar com o que sinto, nem com o que tu sentes, e então também vale tudo. E também na falta dessas barreiras todas, dessas paredes, desses limites, essa a criança, definição. essa indefinição, a criança também se perde de quem é, de quem pode ser, de onde é que termina, não é? E isso é muito, muito perigoso. É muito perigoso, sim. Eu acredito que não seja um conceito fácil assim de agarrar. Esse é algo que precisa de ser experienciado. E acho que, mais uma vez, a primeira experiência pode acontecer em nós, enquanto adultos, não é? De sentir isso, não é? Quem eu sou, afinal, não é? Porque eu posso dizer, sou filha de, sou irmã de, sou companheira de, sou mãe de, mas quem eu sou? Quem eu sou aqui dentro, não é? O que é que se passa comigo? O que é que eu levo para o outro, não é? Sabes que é Isso engraçado? Olha, é engraçado estares a dizer isso, voltando um bocadinho atrás, ainda há pouco quando estavas a falar da prioridade, os filhos são prioridade, eu também ouço muito isso e ouço uma coisa que ainda me arrepia mais, que é, eu vivo para os meus filhos, são a razão do meu viver. São a razão da minha vida. Pronto, isto primeiro é uma subcarga dos filhos brutal, porque eles já têm a vida deles, terem que ter mais a vida dos pais às costas é demasiado. E por outro lado, também não damos a dar aos nossos filhos aquilo que eles também tanto anseiam, que é conhecer quem nós somos. Eles querem muito saber quem nós somos. E quando o que nós somos é o que eles são, então eles não estão a ter de nós. Exato. É isso mesmo. É esse empoderamento de, sabes que o meu logotipo, não é? Tem um polvo, não sei se sabes. Sei. Não estou aqui a querer fazer publicidade do meu logotipo, mas é só porque também é uma tatuagem que está no meu corpo, é um conceito que está cá dentro. E o polvo vive para os filhos, ou seja, quando o polvo põe os ovinhos, não é, no mar, ele fica aí para proteger os ovos. Não come, não dorme, porque está sempre em alerta, não faz nada para se cuidar. Quando os polvinhos começam a nascer, o polvo morre. E por isso que eu tenho esse logotipo, por eu me lembrar que eu não posso morrer na minha parentalidade.
eu sou quem eu sou, independentemente do facto de ter filhas. Claro, as minhas filhas acrescentaram imenso a minha vida. E claro, se viesse um leão, eu metia-me à frente para elas não morrerem, Claro. provavelmente. É Uhum. disso que se trata. Trata-se no meu dia a dia de eu preciso de priorizar-me. Existe essa palavra ou não? Existe. Existe. De priorizar-me. Eu preciso de estar, porque se eu não estou atenta ao que eu sou, vou acabar por descarregar o que eu sou de forma inconsciente para as minhas filhas e vou cobrar-lhe. Uhum. Aí eu nem fui a jantar com as minhas amigas para estar aqui com vocês e agora vocês não me ligam nenhuma, não é? Por exemplo, Exato, exato. tão simples quanto isso. Exato. Ou deixei Tipo, eu de. faço tudo para vocês e vocês não são capazes de falar comigo sobre o que se passou na escola. Você, tipo, há essa parte, porque eu estou unidirecional. Estou só para aí. E isso às vezes não acontece só com os filhos, acontece entre casais, mais uma vez. Sim, Porque sim, quando há um padrão interno disso, depois nós temos a tendência a perpetuar esse padrão em todas as relações que nós temos. Não sim. é? Sobretudo nas próximas, não é? Naquelas que nos são mais próximas. Claro, E claro, depois, sim. tocaste aí noutro assunto que acho super importante e pertinente, Márcia, que quando a nossa identidade está sempre no papel que temos na relação com o outro, não é? Quem eu sou mãe dos meus filhos, sou companheira do meu companheiro, sou filha dos meus pais, sou irmã do meu irmão. Quando eu estou nessa identificação, vai trazer uma fragilidade enorme quando, por exemplo, há uma separação e um divórcio, porque a minha identidade vai ruir. Porque se eu me Claro, identifico nesse papel, não é? E é muitas vezes nesse ruir desse papel que eu então agarro-me ao outro, nesse caso de ser mãe, e às vezes até de ser quer filha, que esteja perto. não é? E então vou ficar agarrado porque agora uma parte de mim, da minha identidade caiu e eu vou ter que me erguer a partir desta, que é a única que me mantém com identidade, e lá está, vamos para depois relações que são muito pouco saudáveis entre pais e filhos, em que os papéis são fundidos, em que os papéis não são claros, em que se perde a tal liderança parental que é tão importante e tão saudável. Olha, Mafalda, eu acho que já disse isso no outro podcast, mas eu acho que vou só fazer aqui uma pequena, vou lembrar só disso, só um pouquinho, que é, eu tive esse tipo de relação com meu pai, ok? Eu sou muito grata ao meu pai, porque realmente na minha primeira infância, ele encheu-me mesmo assim de amor, né? Que é quando a criança precisa desse amor, assim, de elogios e fazer-me sentir. Olha, ele separou-se da minha mãe, separaram-se os dois, e ele nunca teve companheira, nunca mais teve ninguém na vida dele, não é? E até depois de eu decidir, pá, eu vou-me embora, faz o que quiseres da tua vida, mas até eu dizer, até eu marcar esse limite, ele era a única razão de vida dele. Era a única razão de vida dele. E isso, durante uma primeira infância foi maravilhoso, porque eu tinha a exclusividade do meu pai, estava sempre disponível para mim, não é? Jogávamos, fazíamos um monte de coisas juntos, acampávamos, muita coisa mesmo. Mas chega uma altura que eu preciso de sentir que tu és tu e eu sou eu. E eu não quero ser responsabilidade se tu és feliz ou não, porque aquilo que eu mais ouvia era: então, pai, como é que foi a tua semana? Ele: pois, olha, como é que foi? Não estavas comigo? E tipo, fogo, então se ele não está comigo, vai morrer? Eu lembro-me de sentir essa responsabilidade e dentro de mim, o que aconteceu é que depois na adolescência, eu afastei-me do meu pai. Eu não queria ver o meu pai. E de forma inconsciente, eu estava a querer ser quem eu era, não é? E eu sou além naquela parte de relação com o meu pai. Né? E na altura, curiosamente, a minha mãe sempre fez a vida dela a minha mãe teve presente, não é? Muito mais dura, muito mais, pronto, um outro tipo de parentalidade, completamente diferente. Eu acho que eles tinham os papéis assim, invertidos. Mas ela sempre fez a vida dela, ainda faz, às vezes chateia-me, tipo, olha, eu vou visitá-la a Itália e ela diz, não, mas eu hoje tenho um jantar. Como eu acabei de chegar, tu tens um jantar. Mas há essa parte também que me deixa, enquanto filha, por exemplo, agora, mesmo adulta, a dizer, a minha mãe sabe cuidar de si. Se ela precisar, eu estou, mas não é essa dependência de dizer se eu não tiver, sinto-me culpada porque ela vai morrer se eu não tiver. Uhum. Exato. Ou Não vai é? estar Tipo só, aqui, vai eu estar triste, vai tenho, estar vai estar incompleta, vai.
destruída, vai estar, sei lá, vai estar super triste, lá está, não é? E depois pronto, depois claro que o meu pai não tendo consciência desse padrão, ele tem uma relação com uma pessoa da qual ele é pai dessa pessoa, literalmente, não é? Que, pronto, porque está essa parte em falta, como tu estavas a dizer, não é? Quando um desaparece, depois o outro tem que agarrar, se não ganha consciência no processo, algo onde se agarrar. Isso. Portanto, mas isso para os filhos também, lá está, não é saudável só ter a fundação. Exato. Não é? Sim, só amor não chega. É, exato. Ok, então, agora já vimos aqui os dois opostos. Qual é a solução, não é? Qual é então a solução para Qual uma é a relação, saudável? para uma relação saudável com os nossos filhos? Embora já tenhamos dado assim uns cheirinhos, não é? Porque ao falar dos opostos estamos sempre a trazer a parte aqui. Para mim a relação saudável com os filhos, pelo menos o que eu tento praticar no meu dia a dia com as minhas filhas é, obviamente eu sou líder, trazendo o tema que tu trouxeste, não é a palavra que tu trouxeste, eu utilizo muito também, sou líder dessa tribo, não é? Dessa nossa tribo, mas também estou super atenta às necessidades delas, o que elas precisam, mas estou atenta às minhas. Porque só a conjugação disso é que vai dar realmente essa consciência. Se a minha filha me diz, outro dia ela fez-me um desenho, olha, eu estava a trabalhar, acho que estava no telemóvel até, estava a trabalhar, porque agora trabalha-se também no telemóvel, não é? Pronto. Estava a trabalhar no telemóvel, estava a escrever um artigo e estava no telemóvel. E ela foi para a vida dela, veio com um desenho a dizer, comigo desenhada no telemóvel, a dizer, mãe, eu estou mesmo a precisar de estar contigo. E tu passas muito tempo como eu te desenhei aqui. E aquilo tocou-me. E eu respondi-lhe escrito também, nesse papel, de dizer, meu amor, agradeço-te imenso por me trazeres isso dessa forma. Eu vejo a tua necessidade de estar comigo e vou tentar acolhê-la o mais depressa possível. Preciso de acabar esse meu trabalho e vou ter contigo. Isso é que para mim, na minha prática, não é? Porque senão eu também senti esse impulso de fogo, a minha filha vai com esse desenho maravilhoso, vou abraçá-la, vou largar qualquer que me interessa o trabalho, não é? Frente a isto. E eu pensei assim, mas eu não estava a fazer uma coisa que para mim não era importante. Claro, não vou comparar aqui se é mais importante estar com a minha filha do que estar a trabalhar. Eu adoro o que eu faço. Eu gosto do que faço. Estava a escrever esse artigo porque isso estava a vir de dentro e naquele momento eu tinha inspiração para escrever sobre isso. Que é assim que eu funciono, não sou daquelas que escrevem assim os artigos. Dizem sempre, tens que te organizar, escreve mesmo que não coisa, pronto. Mas, e não, eu digo assim, ela merece a minha atenção, claro que sim. E que sabedoria dela também de me trazer isso dessa forma. Sabedoria é isso que também foi criado ao longo do tempo, nesse respeito, expressar a tua necessidade, e eu acolhi a necessidade dela. Mas disse-lhe, eu vejo-te nessa tua necessidade. Deixa-me só acabar isto, 20 minutos, e estou contigo. E acho que isso traz fundações e traz paredes. Não sei se com esse exemplo... Eu acho espetacular, acho que é brilhante esse exemplo, Márcia. Para mim é assim... Aconteceu há 2 dias atrás, ok? Acho que é claríssimo, é claríssimo. Para mim é assim mesmo... Eu até, Mafalda, queria tirar uma foto a isso, porque achei genial a forma dela apresentar isso. Então depois, se ela não se importar... Mas ela disse-me que não, ela disse, mãe, eu não fiz esse desenho para tu tirares fotos e partilhar com outras pessoas, eu fiz para ti. Ok, tudo bem. E eu, obviamente... Claro. Mas achei aquilo, disse, pá, Glória, deixa-me fotografar isso, que isso é tão bom. Ela assim, não mãe, eu não quero. Ok, então não há, Mafalda. Até ela me dar autorização para isso, posso perguntar daqui a 2 ou 3 dias, mas até aqui não há. Não temos autorização. Tranquilo. Eu acho que isso é mesmo uma experiência viva para mim, Márcia. Eu assinava por baixo de um excelente exemplo de uma parentalidade consciente, da liderança parental, no respeito por aquilo que também que é a individualidade da criança. Tu conseguiste, olha, respeitar a integridade dela, quer dizer, ok, eu estou a perceber a tua necessidade, ok, eu recebo a tua mensagem, ok, eu não vou despejar em ti a frustração que isso pode me fazer sentir, porque estou-me a sentir posta em causa, isso é responsabilidade minha, não vais levar com isso, e
responsabilizo-me pela tomada de decisão de que ainda assim vou terminar o que tenho para fazer, responsabilizo-me por comunicar de forma gentil, dizer meu amor, vejo-te e quero acabar o que estou para fazer, não é? Aqui o igual valor também em ação, que é tão importante tu estares comigo como é importante eu terminar o que tenho para terminar. Vamos aqui fazer um compasso de espera, eu termino uma coisa e a seguir respondo à tua necessidade. O igual valor das necessidades, não é? E depois essa autenticidade de a Glória poder-te mostrar da maneira que para ela fazer sentido, que é com um desenho, e tu poderes-lhe mostrar da maneira que para ti é claro e autêntico, que é respondendo-lhe por escrito. Acho que é maravilhoso, é pena não ver um vídeo. Exato. Eu às vezes penso, eu devia pôr câmeras cá em casa, não sempre, claro, sempre, olha, vê lá. Porcaria, porque eu faço porcaria também, obviamente, não é? Sou um ser humano e elas metem-me isso bem. Fazem-te lembrar, não é? Fazem-te lembrar. Oh mãe, desculpa lá, mas isso não parece muito assim de acordo com os teus valores. Eu digo, ok, tens razão. E olha, e também um outro exemplo, muito rápido, também porque acho que é bom falar por exemplos, não é? Um dia a minha filha mais velha, essa, pediu-me para ir buscar à escola, porque não queria apanhar o autocarro, acho que estava mau tempo. Eu disse, ok, eu vou-te buscar, mas olha que eu tenho o tempo mesmo muito contado porque tenho uma sessão logo a seguir. E portanto ela diz-me, tá bem, mas liga-me quando tiveres a 5 minutos, porque assim queria aproveitar o máximo, que ela tem 13 anos, não é? Com as colegas da escola e não sei quantos. Ligo-lhe 5 minutos, não me atende. Ligo, não me atende. Eu furiosa, já furiosa mesmo, a sentir, lá está, eu tenho que ter consciência do que se está a passar aqui. A sentir essa raiva vir, veio-me assim, olha que falta de respeito, olha, não sei, vieram-me essas coisas todas. Cheguei lá à escola, nada, ela não me atende o telefone, manda uma mensagem a dizer, olha, estou aqui, já estou parada, estou muito nervosa, estou a sentir uma raiva nascer em mim, porque eu respeitei o teu pedido e tu não estás a respeitar o que eu pedi para ti, não é? Portanto, ou sais ou então eu vou-me embora. E ela depois vê e vejo-a chegar, ela nem viu a mensagem, deve ter visto as chamadas, assim a correr, tipo, assim com a mochila, entra no carro e diz, mãe, desculpa. Eu assim, olha, eu estou furiosa mesmo, porque acho que nem vou conseguir dar a sessão a seguir, vou ter que cancelar a sessão a seguir, mas eu não te vou dizer nada agora, porque estou a precisar de conectar com essa minha raiva, porque senão vou-te dizer coisas da forma que eu não quero dizer, vou-te dizer montes de coisas da forma e conteúdo que não quero. Então eu vou-te deixar em casa e vou dar um dos meus passeios aqui, que são para mim regenerativos, e assim fiz. Cheguei a casa, cancelei a sessão a seguir, porque também não estava própria, não é? E também é essa responsabilidade, o que é que eu levo para o outro? Não é? Eu não posso fingir que eu não estou onde eu estou. Cancelei, pedi desculpa, digo, olha, aconteceu um imprevisto, não consigo dar a sessão. Fui passear, aquilo que eu sentia a cada passo, a minha raiva. Permiti-me sentir a minha raiva. E permiti-me sentir também que ela também fez o melhor que podia fazer. Porque ela viu-se como ela chegou, estava super aflita. Então, depois quando cheguei a casa, digo assim, ok, agora se quiseres estou pronta para confrontar contigo. E disse-lhe em toda a honestidade, senti falta de respeito, porque eu respeitei-te. Senti também a tua aflição, eu sei que tu também estavas aflita quando percebeste o que estava a passar. E eu cancelei uma sessão, não é por tua culpa, não é? Mas é de minha responsabilidade, mas de qualquer forma isso teve um impacto grande na minha vida. Então eu peço-te que se tu queres ser respeitada e queres a minha confiança para ti, também precisas de me demonstrar que tu também me vês a mim e que me respeitas a mim. Com uma criança de 13 anos eu posso ter esse discurso claro. facilmente. Claro. Percebes? Com uma de 3, não dava. Sim. E pode ser importante dizer, não é? De uma próxima vez que tu precisas de uma boleia e eu tenho uma ação, se calhar temos que ponderar bem se vale a pena tu estares em stress à espera que eu chegue e eu estar em stress à espera que tu chegues. À espera que tu chegues, ou então, pronto. Okay, valerá a pena, pode valer, pode não valer. Porque eu na altura teria lhe dito, nunca mais te venho buscar, essa é uma falta de respeito, pronto, teria dito assim muita coisa e muito mau modo, não é? E espera aí, também aqui está a minha responsabilidade, eu sabia que tinha uma sessão a seguir, não é? Portanto, eu escolho também correr o risco. Podia furar um pneu,
Podia não ser nada com a minha filha, podia acontecer várias coisas. É de minha responsabilidade. Eu disse-lhe isso. Então, acho que é essa parte da parentalidade consciente, é termos consciência, não é? De quem nós somos, do que é que por aqui vai. Porque se eu não sei e não respeito o que é por aqui vai, vou, desculpa o termo, vomitar isso em cima do outro. De forma inconsciente, daquelas coisas que uma pessoa bebe demais, nem sabe o que é que está a acontecer, e depois de repente, não é? É mesmo esse vomitar para cima do outro, sem consciência nenhuma do que se está a passar. É. Tu tocaste aí num outro aspecto, Márzia, que eu acho fundamental em relação a isto do que é a liderança parental e na parentalidade, que é a consistência. Tu estavas a dizer que, olha, eu às vezes também faço porcaria, eu às vezes também tenho saídas pouco felizes, às vezes também preferia desligar as câmaras e ninguém saber, não é? Ninguém ver, não ficar gravado, ninguém ficar gravado. Só que eu acho que isso também é super importante, porque esta liderança é feita de consistência, não é? E não de rigidez. Claro que às vezes faz coisas pouco felizes, às vezes faz coisas mesmo magante parvoíce, para não dizer parvoíce com M maiúsculo, não é? Com M grande. Com M bem grande. Às que vezes por acaso é igual em italiano essa palavra. É também? Pronto. Para não dizer isso. Agora, não é isso que quebra nem a confiança, nem a segurança, nem o nosso papel de liderança parental. Porque a consistência é que faz falta. É um bocadinho como lavar os dentes, não é? Não é por lavares uma vez os dentes que não vais carear os dentes. Mas também não é por uma vez não lavares que vais carear os dentes. É a consistência de lavar 2, 3 vezes por dia, todos os dias, que dá saúde aos nossos dentes. E é a mesma coisa com a liderança. É claro que vai haver momentos que se calhar fomos um bocado permissivos, vai haver momentos que se calhar fomos um bocado autoritários e rígidos e assim fechadinhos, não é? E não é isso que vai carear a saúde da nossa relação com os nossos filhos. Ao contrário, é a consistência de uma relação saudável, responsável, que vai mantendo essa saúde, essa relação, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E estava mesmo a pensar, estavas a dizer isso, e muitas vezes eu tenho muita compaixão para comigo. Porque quando me apanho, nessa rigidez, eu estava a dizer, no meu caso é mais rigidez, porque como eu estava a dizer, eu vivi com a minha mãe, não é? E portanto a minha mãe era muito rígida, estava cheia de medo, na realidade, eu agora consigo observar isto, que eu me metesse por maus caminhos, pronto, umas coisas assim, então ela escolheu o caminho da extrema rigidez. E eu noto que às vezes, quando vejo as minhas filhas a ter algumas atitudes que eu também já tive quando era criança, é como se aquela parentalidade que a minha mãe exerceu comigo, eu costumo dizer, bem, a minha mãe deixou em mim e eu disse coisas como se fosse a minha mãe a dizê-las, a mim, na minha infância. E eu digo assim, fogo, isso está tão forte, isso está tão cá dentro, que em automático, mesmo com esses anos todos, mesmo com essa consciência toda, isso sai M grande, não é? Exato. E sai M grande, mas a verdade é que depois também tenho a capacidade, normalmente, de me apanhar nisso. E já tive uma vez isto, claramente, com a minha filha mais velha, mais uma vez, e eu fui ter com ela e disse assim, olha minha querida, sabes uma coisa, eu aqui fui mesmo em automático, eu aqui entrei num padrão automático cheio de crenças, cheio de medos meus, que não tem nada a ver contigo, e também dizer-te, eu estou a aprender a ser a tua mãe. É essa humildade, essa consistência, não é? A humildade que dá consistência. Eu estou a aprender a ser a tua mãe. Eu posso saber a teoria toda, mas eu nunca fui mãe, nunca fui a tua mãe, em primeiro lugar, porque também, e nunca fui mãe de uma criança de 13 anos. A Glória, quando crescer e ter 13 anos, você vai aprender a ser a mãe da Glória, né? Porque ela é diferente da Camila. Portanto, aqui é mesmo também ter essa compaixão para conosco. Nós estamos a aprender a sermos pais. Nós estamos a aprender a lidar pela primeira vez, não é? É a primeira vez, todos os dias é um novo dia, todos os dias eu tenho uma oportunidade para aprender alguma coisa. E às vezes aprendo através do erro. Então eu disse a ela, tu estás a crescer, porque tens 13 anos, mas eu estou a crescer contigo. E eu dizer, quando tivemos essa conversa, choramos as duas mesmo, comovemos-nos, eu comovi-me, olha, só de me lembrar disso, na realidade comove-me, porque forma-se um mútuo respeito de igual valor, ok? De dizer, tu estás a crescer
e eu sei que sou responsável para ti, mas eu também estou a crescer, então tu também, às vezes, vais precisar ter paciência comigo. E com isso eu não estou a deixar a minha liderança para ela. Não estás, Márcia. Não. Não estou de maneira nenhuma. Eu estou a dizer, eu sei o que eu estou a fazer. E às vezes meto o pé na poça, né? E vou dizer, olha, meti o pé na poça. E bora lá aprender a partir desse pé na poça. Não vou fingir que estou com o sapatinho imaculado. Não, meti o pé na poça. E vou-me responsabilizar por isso, não é? Exatamente. É. E é tão bom construir a partir daqui. É tão bonito mesmo. É mesmo, dá uma satisfação enorme, porque depois eles aprendem a fazer isso através do exemplo, mais uma vez, não é? Eu concordo tanto contigo, Márcia, e é tão bom ouvir-te, e estes exemplos que estás a trazer são tão esclarecedores. Quando estás a dizer, eu quando faço isto não estou a sair nem a perder a liderança na relação com os meus filhos. Não estás a trazer a humanidade, a tua humanidade para a relação, que é uma coisa que lá está, que tanto... Mas não é? Porque lá está, tanto os autoritários como os permissivos não trazem a sua humanidade, não é? E portanto, aliás, é o medo. A vulnerabilidade, lá está, a vulnerabilidade. É mesmo isso, e é esse medo, no fundo o medo, tanto do autoritário como no permissivo, a base é o medo, e é o medo disto, é o medo de me mostrar, é de vir com a minha humanidade para a relação. E há aqui um outro fenómeno, embora a gente já não vai tocar nele, porque estamos aqui mesmo a chegar ao fim, Márcia. Ai, não acredito! Acredita, então. Quase que não falámos das coisas que... Pronto. Falámos, foi espetacular. Olha, e que é pais que andam a saltitar da autoridade para a permissividade, da permissividade para a autoridade, porque não estão bem, não se identificam naquela, vão para a outra, depois não estão bem naquela, vão para a outra, e neste saltitar... Não sabem, é porque realmente não sabem. Eu conheço mesmo pessoas próximas de mim que têm isso, que é, ora põe o limite, assim, não, quem manda aqui sou eu, acabou, e depois aquele limite já não é o limite, também aquelas pessoas que dizem, agora já não vais para a festa, não vai, um castigo, não é limite nenhum, é castigo, não vai acontecer, porque levaste uma má nota, porque não sei quanto, e depois chega o dia, depois ao final, pronto, podes ir, podes fazer, há essa inconsistência, então quem és tu afinal, não é? Aqui é mesmo, hoje, ora paredes assim, até lá acima, ora não há paredes. Ou está tudo demolido. Sim. Isso gera uma insegurança. Muito perigoso. Gera mesmo muita insegurança de quem sou eu, mais uma vez, não é? A criança também não se sabe. E quem és tu? Quem sou eu? E quem és tu? Não é? É isso mesmo. E dá essa parte de sentir, depois no futuro, se calhar na relação íntima, de não confiar, de não me entregar. A criança aí não consegue entregar-se em confiança ao cuidador, na realidade. Que não sabe qual é o cuidador que vai acordar aquela manhã, não é? Sim, e depois geram-se aqueles padrões. Quem é que vai surgir? O que é que vai surgir? E isso cria mesmo uma instabilidade emocional muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. E aqui poderíamos ir para outros exato. Imenso, não é? Pode dar aqueles perfis de relação em que a pessoa é evitante, portanto eu evito ir para a relação, estou sempre a um pé de distância, um passo de distância, não me entrego, ou ao contrário, sou uma antena permanente a perceber como é que tu estás, para me adequar ao estado em que tu estás, para poder ser o que é preciso ser para tu estares tranquilo. Para tu me veres, para tu me aceitares e não me mandares embora, não é? É péssimo. Olha, estamos aqui mesmo a chegar ao fim, Márcia, e queremos, agora que demos aqui um panorama das 3 possibilidades parentais, que eu acho mesmo super rico, que em relação aqui à liderança que nós estamos a propor, isto é uma coisa que pode ser aprendida. Tu já disseste aí de várias formas isso, mas gostava de acabarmos assim com uma nota sobre isso, não é? Como é que nós podemos aprender a ser pais e a parentar os nossos filhos na nossa liderança humana, que é com gentileza, não é? Como é que podemos aprender a fazer isso? Como é que nós podemos aprender a fazer isso? Olha, a mim sai-me logo uma palavra que é com paciência, em primeiro lugar. E sermos gentis, tu disseste com gentileza, educar com gentileza, mas nós precisamos ser gentis conosco, acho eu. Acho que nós precisamos, em primeiro lugar, de nos vermos. Se nunca fomos vistos na nossa infância, eu costumo dizer isso, nós precisamos de reparentalizarmos.
Eu preciso de ser, para mim, a melhor mãe que alguma vez eu tive. Sem tirar crédito à minha mãe e ao meu pai, que foram também os melhores pais que eu podia ter. Mas neste momento, com tudo o que eu quero ser, com tudo aquilo que eu me quero permitir ser, então eu trazer essa paciência, porque a mudança não acontece assim, porque não há pílulas mágicas, porque não há varinhas mágicas, e então é nesse aspecto que eu acho que é o primeiro passo. O primeiro passo é o autoconhecimento, não é? Como dizia o Aristóteles, a verdadeira sabedoria começa em conhecer-te a ti próprio. E eu acho que é aí que tudo começa. E é por isso que eu vou passear na natureza, para eu estar comigo. É a minha maneira, é o meu mantra, é a minha meditação, é a minha contemplação, para saber o que é que eu levo para o outro. Obrigada, Márcia. Obrigada. Obrigada Gostei a ti, tanto. que bom. Gostei que muito, bom. é sempre tão bom. Obrigada, Márcia. Obrigada. E obrigada pelo convite mais uma vez. Devemos estar mais vezes.